Você já parou para pensar no quanto as suas preocupações diárias influenciam o seu humor e as suas decisões? Talvez você se sinta como se estivesse carregando o peso do mundo nos ombros. As preocupações com o trabalho, com as finanças, com as relações, com os futuros. E eu entendo, porque todos nós passamos por isso. Mas hoje eu quero compartilhar algo que pode transformar de maneira como você vê a vida, a maneira como você lida com as dificuldades e principalmente a maneira como você vê Deus. Quero falar para você sobre faça de Jesus a sua prioridade e veja as bênçãos que lhe serão acrescentadas. Esse é o tema de hoje e é com esse foco que eu quero te convidar a olhar para a palavra de Deus, que nos ensina a não nos preocuparmos com as coisas materiais, com as necessidades do dia a dia. Afinal, quem de nós nunca se perguntou, como é que vai ser o meu dia? Ou o que eu vou fazer para conseguir o que preciso? Quero apresentar para você o versículo de Mateus 6, do 31 ao 33, que diz assim: Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo é claro e direto. Mas talvez você esteja se perguntando, como é que eu posso deixar de me preocupar com o que vou comer, com o que vou vestir, com as minhas necessidades? Sabe, não se trata de ignorar essas dificuldades do dia a dia, dificuldades da vida, mas de entender que as nossas necessidades não podem resolver nada. A solução, segundo Jesus, é buscarmos a sua presença e o seu reino acima de tudo. E quando nós fizemos isso, a Bíblia nos promete que as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso não é uma promessa vaga, é uma garantia que se eu colocar o Senhor em primeiro lugar, o resto, tudo se encaixa. Jesus sabia que a vida não seria fácil, mas ele nos ofereceu um caminho de paz, de confiança. Lá em Mateus 6,25 ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer, quanto ao que haver de beber. Ele não está dizendo que essas coisas não são importantes. Pelo contrário, ele sabe o quanto nós precisamos dela. E o que ele quer é que nós deixemos de ser escravos das preocupações e deixemos que ele cuide de nós. Agora imagine isso. Quando você coloca Jesus em primeiro lugar, tudo o que você toca começa a prosperar. As dificuldades se tornam oportunidades para confiar mais em Deus. E a bênção começa a surgir quando você menos espera. Isso não significa que as coisas vão ser fáceis, mas significa que você terá o apoio e a direção de um pai que se importa com cada detalhe em sua vida. Quando você coloca Jesus em primeiro lugar, tudo começa a se encaixar. Então a chave para uma vida plena e próspera está na prioridade que damos a Jesus. Não é uma questão de ser perfeito, mas de fazer de Jesus a prioridade a cada dia, a cada escolha. E ao fazer isso, você verá portas se abrindo, os relacionamentos se transformando e a paz de Deus reinando em seu coração. Amém? Eu creio que o Senhor quer trazer alegria, sabe, para a sua vida, para o seu trabalho. Hoje eu te convido a colocar Jesus em primeiro lugar. Faça isso com confiança e você verá as bênçãos de Deus se acrescentando a você. Não mais viveremos preocupados, mas vivemos com fé, sabendo que o Senhor cuida de nós em todos os momentos. Agora, onde você estiver, feche seus olhos comigo e ore assim: Pai, eu te agradeço, porque tu sabes exatamente o que eu preciso. E mais do que isso, tu queres me abençoar. Eu entrego a ti minhas preocupações, os meus medos, as minhas ansiedades. Ajuda-me, Jesus, a colocar o Senhor em primeiro lugar, todos os dias da minha vida. Sei que quando eu fizer isso, tudo se alinhará conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, amém.
quero deixar um pensamento para você nesse dia. Quando colocar Jesus em primeiro lugar, em tudo que você fizer, tudo que tocar vai prosperar. Que você tenha um dia abençoado, cheio da paz de Jesus. Não se esqueça, Ele é a sua prioridade. Deus abençoe.